do capítulo 2. E nós vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe, tá? Vamos lá. Diz a palavra do Senhor. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Amém, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus, Ele fale conosco nesta noite, pela sua misericórdia. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, nesta noite de quarta-feira, por sua grande misericórdia, bondade, em nome santo de Jesus, seu Filho, Senhor. E nós vamos ler agora, mais uma vez, a sua palavra. Nós estamos nesse propósito de ler as Escrituras todas as quartas-feiras, meditar nos capítulos, entender, Senhor, o que o Senhor tem nos revelado aqui. Nós pedimos a sua bênção sobre hoje, nesse capítulo tão impressionante. O Senhor nos conduza nas nossas reflexões, fale conosco e abra, Senhor, nosso coração. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em Cristo, nós oramos e agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, este capítulo 2 de Deuteronômio, nós vamos ler hoje, nós estamos fazendo assim. Cada quarta-feira nós lemos e vamos explicando rapidamente aquilo que a Escritura está nos dizendo aqui. Mas nós estamos agora lendo o livro de Deuteronômio, né? E no livro de Deuteronômio, o que nós temos é, na verdade, 3 sermões, como eu tenho falado para vocês, de Moisés, quando ele já estava se despedindo do povo e ia passar a responsabilidade para Josué. O primeiro sermão, que é essa parte aqui que vai do primeiro capítulo até o capítulo, mais ou menos o capítulo 4, é a parte histórica. O segundo sermão é a revisão da lei. E o terceiro sermão é uma lembrança da aliança. Então, são 3 sermões que são muito importantes, né, para o povo naquele momento e tem uma aplicação para nós hoje. Então, esse segundo capítulo é exatamente ainda a parte do sermão histórico. E Moisés, ele relembra algumas coisas importantes para o povo naquele momento. E a lembrança dele, como sempre, vocês sabem que a Bíblia é cheia de histórias. E a lembrança dessas histórias é 2 coisas. Primeiro, para que as pessoas sempre lembrem que Deus, ele age, ele não está inativo no mundo, mas ele age, e ele vai cumprindo as suas promessas. E para mostrar também o pecado dos homens, para mostrar a irresponsabilidade, a falta de fé, e deixar como um alerta, como se fosse assim um chamado para nós. Olha, lembrem do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado, confiem nele e tomem cuidado com os pecados que vocês podem seguir nos seus pecados hoje, aquilo que já foi cometido, aquilo que já foi errado no passado, e que tome como exemplo. Olha, não siga esse exemplo errado para a vida de vocês. E é muito interessante porque, no capítulo 1, o Moisés, ele lembrou a apostasia. Todos nós aqui que somos crentes antigos, nós sabemos que teve aquele momento dos espias, os espias foram enviados, e conta lá no livro de Números, só que eles voltaram difamando a terra. E o povo descreu. Começou a murmurar de Moisés, murmurar de Deus, e Deus, então, os condena, diz assim: olha, vocês incrédulos, nenhum de vocês entrará na terra, mas outra geração, os filhos de vocês, aqueles que vocês dizem assim, olha, eles vão morrer aqui no deserto, essa geração dos filhinhos de vocês
é que vai entrar, mas vocês não vão entrar. Então, esse capítulo 2, nós vamos observar, é o cumprimento dessa condenação de Deus. Toda aquela geração morre, e o que Moisés vai falar aqui, nós vamos ver que há um relato de 38 anos. Só que as informações que Moisés nos dá aqui são muito poucas desses 38 anos, na verdade. Porque ele quer mostrar o seguinte, olha, Deus, ele cumpriu a sua ameaça. Aquela geração toda passou. E a nova geração, que Deus já ordena, olha, vão, invadam a terra. Então, nós temos aqui, no capítulo 2, a morte da geração que apostatou, que duvidou, e cumprindo aquilo que Deus tinha dito. E também nesse capítulo 2, nós temos já a nova geração vencendo guerra já, né? Só que naquela região, antes do Jordão, porque o povo estava viajando, né? Veio desde o Egito e ia atravessar o Jordão, porque a terra prometida mesmo que Deus prometeu desde Abraão era passando o Jordão. Então, propriamente aquela terra ainda antes do Jordão ainda não era a mesma terra prometida. Mas Deus deu também aquela parte ali para o povo, para que aquelas pessoas pudessem já ter o gosto já da vitória e confiassem no Senhor. De forma que, vejam, o que está acontecendo? O que Deus está fazendo agora aqui? E que Moisés está relembrando. Deus está matando uma geração por causa da sua apostasia e dando para outra geração já vitórias antes do Jordão, né? Para mostrar para eles que o Senhor estava cumprindo a sua promessa. Tá, meus irmãos? E o que nós vamos observar também aqui, outra coisa. Existem certas regiões, certas terras ali naquela parte, que pertencem aos descendentes de Esaú e os descendentes de Ló. E essas terras, Deus diz assim, vocês não vão tocar nelas, porque eu dei para eles. Porque Deus, o quê? Deus estava lembrando da fidelidade, da aliança que Deus fez com Abraão, né, o patriarca, e que Ló era sobrinho dele e Esaú era descendente de Abraão. Então, aquelas terras ali, Deus não deixou tocar, mostrando a sua soberania, mostrando que ele é o Senhor da história, é o Senhor de todos aqueles povos ali. E aí nós devemos pensar assim, irmãos, eu vou ler com vocês, aí depois a gente vai destacar algumas coisas, mas eu quero que vocês pensem nisso. Nós devemos pensar que em relação a nós hoje, nós não somos mais chamados a fazer essa chamada guerra santa, né? Guerra em nome de Deus. Nenhum de nós, a igreja hoje não é chamada mais para invadir terra, para matar pessoas, em nome de Deus. Nós temos agora uma outra militância, que é a militância do evangelho, que é a pregação, na verdade, da paz, né? Não da guerra. Mas como é que isso se aplica a nós hoje? Se aplica que nós temos, sim, uma guerra. Nós temos, sim, uma terra a conquistar, mas não é essa terra. Quando você lê o livro de Hebreus, o que o livro de Hebreus diz? O livro de Hebreus vai dizer assim, olha, cuidado com a apostasia. Cuidado, como que lembrando daquela geração que morreu todinha no deserto. Cuidado, vocês têm ouvido a palavra, vocês têm ouvido o evangelho, não desistam, não apostatem, não desanimem, mas perseverem, né? E Hebreus nos aconselha o quê? Vocês lembram de Hebreus capítulo 11? Nos aconselha o quê? Lembrem dos heróis da fé, lembrem daqueles que creram, daqueles que perseveraram, daqueles que prosseguiram. Então, a palavra de Deus está nos chamando a isso, irmãos. Então, eu queria ler com vocês agora, eu li com vocês aqui alguns versículos, mas eu vou ler de novo, e na medida que nós formos lendo, o nosso estudo da quarta-feira não é assim muito detalhado, a gente vai lendo, explicando rapidamente algumas coisas, mas eu quero, ainda assim, tomar aqui alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Vamos ler, então, a partir do primeiro versículo. Veja o que a palavra de Deus diz. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto. Depois do quê? Depois da apostasia, que tinha contado lá no capítulo 1. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Observe que é como o Senhor tinha dito, ou seja, Deus estava conduzindo todas as coisas continuamente. Então o Senhor me falou, dizendo, novamente, Deus fala, tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir,
e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Olha só, então o Senhor diz assim, os filhos de Esaú, eles vão ter medo de vocês, mas vocês se guardem. Se guardem do quê? Vamos ver o que Deus vai dizer aqui. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber deles, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto, que andas por este grande deserto, estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate a de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então, veja, há um destaque aqui muito importante, é que Deus diz assim, eu dei essa terra para eles, mostrando que o Senhor é soberano, e que dizendo assim, olha, não cobicem o que eu não dei para vocês, não cobicem o que não é de vocês, eu já tenho abençoado vocês. Ele diz, né, aqui, nada te faltou, nesses 40 anos eu estive contigo, eu cuidei de vocês, eu supri a necessidade de vocês. Isso aqui já se aplica a nós assim, irmãos. Que Deus não quer que nós façamos nada por cobiça. Porque a cobiça é incredulidade. Quando eu cobiço alguma coisa, sabe o último mandamento, não cobiçarás nada que é do teu próximo? A cobiça é uma espécie de credulidade. Quando eu confio no Senhor, eu sou contente. Eu me contento com o que Deus me dá. E é isso que o Senhor está dizendo aqui, olha, confie em mim. Então, essa terra não é de vocês. Aqui vocês não vão tomar. Sigam adiante. Né? E vejam, vamos continuar então. Então o Senhor me disse, versículo 9, não molestes os de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Então, apareceu os descendentes de Esaú e apareceu os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E Deus também diz, essa terra também vocês não vão tomar deles, eu dei para eles. Deus está aqui dizendo, eu sou soberano, eu que dou a terra e tiro a terra, e essa terra não vou dar para vocês. Agora, tem uma notinha aqui, uma espécie de nota arqueológica, que o escritor vai mostrar para nós como foram conquistadas essas terras ali. Vai dar algumas poucas informações, que inclusive aqui na CF está entre parênteses, né, para mostrar que é uma explicação aqui. Vamos ver, a partir do versículo 10. Os emins dantes habitaram nela, um povo grande, numeroso e alto como gigantes, também estes foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam emins. Outrora, os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Veja, esse parêntese aqui é para Deus dizer assim para o povo, os descendentes de Esaú venceram os gigantes e tomaram a terra deles, porque ele diz aqui, veja que ele é uma nota bem clara, ele diz que assim como aconteceu com eles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Em outras palavras, Deus deu a vitória sobre aqueles gigantes. Vocês lembram dos espias? Que os espias disseram que o povo da terra, a terra era muito boa, mas o povo da terra era o quê? Você lembra? Era de gigantes. Então Deus está colocando assim para Israel, olha, não temam os gigantes, porque os parentes de vocês, os filhos de Esaú, venceram os gigantes, porque eu dei aquela terra para eles. Então Deus está dizendo aqui, está colocando essa nota histórica para mostrar para o povo assim, não temam os gigantes, tá? Vamos continuar, irmãos. Versículo 13. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered, assim passamos o ribeiro de Zered.
E os dias que caminhamos, desde Cades Barneia até que passamos o Ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló o tenho dado por herança. Aqui nós temos, então, mais essas informações. Toda aquela geração, a caminhada deles até, como diz aqui, os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o Ribeiro de Zered, foram 38 anos. 38 longos anos de caminhada até que toda aquela geração que duvidou de Deus foi consumida, morreu, ficou no deserto. E Deus diz aqui claramente, meus irmãos, que sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte no meio do povo, o Senhor então falou. Veja que aqui tem uma conexão entre a morte desta geração e a vitória, porque Deus não ia dar vitória para eles iriam morrer, mas Deus iria dar vitória para os filhos deles. Que a partir daqui nós vamos ver que vai aparecer mais uma vez descendente de Ló, que Deus vai proibir aqui, nós acabamos de ler, né? No versículo 19, os Amons, que também são descendentes de Ló, e que Deus também disse: olha, vocês não mexam com ele também, mas mais adiante um pouquinho, eles vão vencer a guerra, tá? Ainda, veja, e aqui é tudo antes do Jordão, porque eles não vão invadir a terra prometida agora. Moisés não vai ver isso, Moisés vai morrer também, vai ficar ali. Mas é Deus já começando a dar a eles uma provinha já da vitória. Tá? Mas aí aparece mais uma nota histórica do versículo 20, aqui, irmãos, até o versículo 23. Vamos ver essa nota histórica de novo, bora lá. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, os amonitas, chamavam de Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto, como gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em Gazerim, até Gaza, e habitavam no lugar deles. Vocês observam mais uma vez o destaque que é aos gigantes. Estes gigantes foram vencidos pelos, como diz aqui, os filhos de Esaú, assim como fez com os filhos de Raul, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora e habitaram o lugar até este dia. E veja que o texto diz aqui, no versículo 21, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu diante dos amonitas. Diante dos amonitas. Quem são os amonitas? Os descendentes de Ló, conforme o versículo 19. Então, nós temos aqui, o Senhor destruiu os gigantes pelos descendentes de Ló. O que é que Deus está dizendo? Não temam, eu destruirei os gigantes também que estão para além do Jordão, que vocês vão encontrar gigantes. Mas assim como eu destruí esses gigantes aqui, eu vou destruir os gigantes lá. E agora, meus irmãos, consumida esta geração, o versículo 24 vai continuar nos contando o seguinte. Vamos lá, 24. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Armon. E eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, a Morreu, rei de Esbom e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror em meio de ti, diante dos povos. Perdão, li errado. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos,
que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui? Morreu aquela geração, agora Deus diz, agora vamos começar a invadir a terra. Estão percebendo a conexão? Quer dizer, uma geração morreu, a outra geração vai vencer, porque Deus castigou a geração incrédula, mas Deus vai dar vitória à geração que crê. Porque se vocês forem observar aqui, eles estão crendo, eles estão obedecendo. Este é um capítulo que não tem desobediência. Essas pessoas, elas estão fazendo a vontade de Deus, né? Então, vamos continuar aqui. Como é que Moisés, o Senhor deixa bem claro aqui, neste dia eu vou começar a pôr um terror, medo de vocês, diante dos povos, todos que ouvirão vão tremer. Aí, Moisés começa a contar o que aconteceu, versículo 26. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote, a Zion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixai-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar a Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu ao encontro, ele e todo o povo, a peleja em Jaza, e o Senhor nosso Deus nos entregou, e o ferimos a ele, e aos seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, cada uma destruímos, com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos ninguém. Somente tomamos por preso o gado para nós, o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Veja a ênfase sempre, Deus está dando essa vitória para eles. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem a cidade das montanhas, nem a coisa alguma que nos proibiram o Senhor nosso Deus. A ênfase aqui sempre é essa, olha, Deus foi guiando, Deus foi dando, agora o que não era deles, e Deus diz assim, vocês não vão tomar, eles obedeceram e Deus não deu. Deus é soberano, Deus é que está na frente do povo para dar a vitória. Tem alguns detalhes aqui, irmãos, nós precisamos destacar. Primeiro, houve uma tentativa de acordo de paz. Façam a paz conosco. Moisés propôs isso, como diz aqui o versículo 26. Mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavra de paz deixada, dizendo: deixa passar pela tua terra, somente pela estrada vou, e diz aqui, eu vou comprar tudo, por dinheiro, água que eu precisar. Não vou te tocar. Deixa apenas eu passar. Mas o que a Bíblia diz? Que o Senhor endureceu o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração. Verso 30. Para o dar na tua mão, como hoje se vê. Tem duas coisas aqui que vai aparecer nas Escrituras o tempo todo. A responsabilidade humana e a soberania divina sobre os corações. Isso é uma coisa que a Bíblia ela não vai colocar como uma contradição, mas como dois fatos, duas realidades. Quando Moisés ele faz um acordo de paz, ele tenta se chamar aquele povo para a paz, e o texto diz que o Senhor endurece o coração,
Vários comentaristas, eles destacam assim, olha, e aqui é muito parecido com o Egito, porque no Egito foi semelhante. Deus mandou Moisés e disse assim, olha, deixa aí o meu povo. Mas Deus mesmo disse, eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar. Por quê? Porque eu tenho um propósito. E o propósito é glorificar o meu nome no Egito. Então a Bíblia, ela mostra o tempo todo, meus irmãos, que o homem é responsável, que o homem responderá diante de Deus. Todavia, a Bíblia diz que tudo é graça de Deus. Que se Deus não, digamos assim, amolece um coração, quebranta um coração, mas se Deus retém a sua graça, ou até retira a sua graça, esse homem não vai ouvir. Esse homem não vai ser prudente, ele vai permanecer na sua teimosia. Inclusive, essas pessoas aqui, elas saíram da sua segurança. Se você for ver bem, o versículo 32 diz que Sion saiu-nos ao encontro. Eles deixaram a sua proteção e saíram ao encontro de Israel, para ver o nível de coração endurecido que eles estavam e deixaram ainda a proteção que eles tinham. Aí Deus deu a vitória a Israel. Então, o que é isso, irmãos? Deus tinha determinado a destruição daquele povo, porque eles encheram. Desde Abraão, Deus já tinha dito, olha, esse povo, os cananeus, e aqui também nós podemos nos referir a essas pessoas aqui, eles encheram o cálice da ira de Deus. É como esse copinho aqui. Ó. Então, ele não está cheio. O Maurício hoje colocou bem pouquinho água para mim. Então, ele está aqui pela metade, né? Mas se for enchendo, aí vai transbordar. Então, Deus, olha, não encheu ainda, Deus disse, mas vai encher. Quer dizer, quando o pecado tiver, Deus disse assim, basta, como aconteceu no dilúvio, e como vai acontecer na humanidade, quando o Senhor Jesus voltar. Deus disse assim, basta, basta. Deus está trazendo juízo sobre essas nações, irmãos. E tem uma nota aqui, tem um versículo aqui que realmente é difícil para nós, não é fácil não. Tá? Não sei se vocês notaram, hoje a gente tem aqui duas criancinhas tão lindas, né? E olha só o que o texto vai dizer. Quando a gente lê um texto dessas criancinhas, é difícil, irmão. Porque leia o que está escrito aqui. O texto vai dizer assim, olha, versículo 34. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, gente. E mataram todo mundo. Deixaram ninguém. Isso é difícil, é um texto difícil. Como é que a gente explica isso? Né? Que Deus mandou aquelas pessoas matarem. Hoje, no Novo Testamento, se você for pegar o Novo Testamento vai dizer assim, que nós devemos orar pelos nossos perseguidores. Nós devemos dar a outra face, Jesus ensinou. Né? Nós, a igreja, nós não temos mais hoje uma guerra santa, irmãos. Nós não somos uma guerra santa. Aí você vai dizer assim, por que Deus mandava isso naquela época? É porque Israel, naquele momento, Israel era a mão de Deus trazendo o juízo. Deus continua matando hoje. Deus continua trazendo a sua ira hoje. Deus continua trazendo a sua condenação dos nossos dias. Isso não mudou, tá? Mas Ele é o Senhor, Ele é o juiz. Então, aqui, neste momento específico, Deus estava usando Israel, o seu poder. Deus tinha dois propósitos. Primeiro, Deus ia dar essa terra para eles, como Deus tinha dado. Vocês lembram que naquelas notas históricas que eu dei aquela terra para os filhos de Esaú, para os filhos de Ló. Deus usou também aquelas pessoas para trazer ira para os gigantes, porque os gigantes eram perversos, irmão. Os gigantes, o pecado deles também Deus não tolerou mais. Então, é isso que está acontecendo aqui, tá? Ou seja, Israel, naquele momento, é a mão irada de Deus contra uma nação, contra um povo. Né? Mas, graças a Deus, hoje, né, a igreja não é chamada. Isso aqui foi um momento, teve um propósito de Deus. A igreja não é chamada para esse tipo de guerra santa. Nós temos uma outra guerra santa, que é a guerra espiritual. Que é a guerra, na verdade, a guerra da paz, a guerra do amor, a guerra de nós levarmos o Evangelho. O Evangelho o que é? A boa
a boa notícia. Nós vamos ser odiados por causa do Evangelho, nós vamos ser perseguidos por causa do Evangelho. Mas a igreja não é chamada nos nossos dias para esse tipo de guerra aqui. Mas essa nota, ela é importante nós meditarmos, porque Deus, ele é o Senhor da história, e ele derruba, se você for pensar em todos os impérios, nós estamos estudando agora o livro de Daniel no domingo, e nós já vimos aqui, cai o império da Babilônia, cai o império Medo-Persa, vai cair o império Medo-Persa, vão cair todos os impérios, aquela estátua que Nabucodonosor viu na visão, em que a cabeça era de ouro, né? E os restos lá já eram mais frágeis, e o pé era a mistura com barro ali, e que vinha um monte, aliás, uma pedra era cortada sem mãos, e essa pedra caía sobre o pé, e se desfazia todos aqueles reinos, viravam pó, e aquela pedra que desfez os reinos, desfez aquela estátua, cresce, vira um monte e domina toda a terra. O que Deus está dizendo? Eu vou destruir os impérios deste mundo. Eu vou trazer o juízo. Eu vou matar os ímpios. Eu vou destruir aqueles que não creem em mim. Isso Deus vai fazer, irmãos. Então aqui, é isso que Deus está fazendo, na verdade, usando Israel. Tá? Porém, nós temos aqui, e essa deve ser a nossa ênfase, a graça de Deus. Porque nós vemos a graça de Deus nos filhos de Esaú, nos filhos de Ló, e no próprio Israel. Deus, vocês acham que Israel era melhor por natureza do que esses outros povos? Vocês acham que os filhos de Ló, os filhos de Esaú eram melhores que esses outros povos por natureza? Não. O que a Bíblia diz? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que nos salva? A graça, a aliança. Deus tinha uma aliança com Abraão. E essa aliança com Abraão é graça. Porque a graça vai operar exatamente por meio dessas alianças. De maneira que você percebe, Deus tem uma aliança com Israel, Deus tem uma aliança, e essa aliança atinge até os filhos de Esaú, apesar de que não estavam na aliança, mas influenciou até os descendentes de Ló. No entanto, meus irmãos, hoje nós temos a nova aliança. Hoje, como é que se configura a história da humanidade hoje? Hoje nós temos também essas nações, esse povo que não será salvo. Que o convite do Evangelho vai ser feito a eles. Que vai ser dito a eles o que Moisés disse para essas pessoas aqui, no versículo 26, quando ele diz assim: então mandei mensageiros desde o deserto a Quedmote, com palavras, olha como é que o texto diz aí, palavras de paz. Esse é o nosso anúncio, o Evangelho da paz. Ide por todo o mundo, pregue o Evangelho da paz. Diga assim: homens, baixem as suas armas, arrependem dos seus pecados, olhem para Cristo para a sua salvação, e Deus perdoa vocês, e Deus reconcilia vocês vão ser reconciliados com Ele, haverá paz, vocês não morrerão. Todavia, meus irmãos, só os eleitos, só os que Deus já vai abrir o coração é que vão responder favoravelmente. Os outros não. Os outros vai acontecer conforme o texto está dizendo aqui. Deus mesmo, versículo 30. O Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para todar na tua mão, como hoje se vê. No entanto, aqui está o Evangelho da graça. Tudo é pela graça. O anúncio do arrependimento, de que todos devem crer em Jesus, que Jesus salva pecadores na cruz, que todos devem se arrepender, e de por todos, nós não sabemos quem são. Todavia, irmãos, a graça tem que atuar. O que é que nós podemos dizer hoje para nós, aqui no nosso caso? Nós devemos ser gratos ao Senhor, porque se nós cremos, foi o quê? Graça de Deus. E o outro conselho aqui do texto, eu penso que fica bem claro aqui para nós, é o seguinte: olha, permaneçam na fé.
Confiem e perseverem. Vamos lembrar de Hebreus de novo. Confiem. Andem pela fé todos os dias. Olhem para Cristo Jesus, para a obra graciosa dele. Tudo é pela graça. Esperem nele todos os dias e sigam adiante, até a Nova Jerusalém, até a nossa terra prometida, né? Lembra do que Deus diz aqui no versículo 7? Bora ler de novo o versículo 7, quando ele diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos, e o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Irmãos, somos nós. Nós estamos nesse deserto, esse mundo é o nosso deserto. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos só de passagem. E o que Deus está dizendo aqui para nós é isso: olha, lembrem que a tua esperança, a tua rocha, o teu suprimento está em mim, meu filho, né? Então, todos os dias nós temos que ir à cruz de Jesus e dizer assim: Senhor, eu dependo de ti todos os dias. Eu olho para ti, eu confio em ti, Senhor. É o Senhor que supre as minhas necessidades. Eu esperarei em ti. Agora, aqueles que desistem, que apostatam, que deixam de crer, são esses que cobiçam as terras de Esaú, digamos assim. São esses que começam a cobiçar as coisas que Deus não tem para o seu povo. São esses que abandonam o evangelho, são esses que desistem. Na verdade, nunca foram crentes realmente. E nunca realmente eles confiaram no Senhor. Então, o chamado do texto é esse para nós, meus irmãos. Lembrando de Hebreus, a palavra está dizendo aqui que a graça de Deus nos trouxe para Cristo. E agora nós devemos manter a nossa fé firme em Cristo e prosseguir no meio desse deserto, confiando no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos sustente, nos abençoe nesta noite, meus irmãos. Quero que você aplique isso à sua vida, ao seu coração nesta noite. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta noite de quarta-feira, Senhor, tendo lido esse texto tão maravilhoso, esse capítulo tão surpreendente. Que o Senhor nos abra o entendimento, nos abra o coração, pelo Espírito Santo, Senhor, para que diante da sua palavra bendita, santa, nós possamos, Senhor Deus, ver a sua graça, a sua soberania, que o Senhor é Deus da história e de cada homem, de cada mulher, é soberano sobre os corações. E o Senhor dar a quem quer, a sua graça soberana, é a nossa esperança, Senhor. E nós todos somos chamados, nesta noite, a depositar nossa fé absolutamente, totalmente na pessoa bendita de Jesus. Cristo, que é o príncipe da paz, que o evangelho da salvação chegou a nós, Senhor. E quando nós cremos, significa que o Senhor abriu o nosso coração. E que agora, Senhor, nós possamos meditar nessas verdades e olhar para Jesus, esperar nele todos os dias, Senhor, prosseguindo neste deserto, Senhor, até que cheguemos ao final da nossa jornada. A vida cristã é uma jornada, e é uma jornada de fé, Senhor, uma jornada de dependência do Senhor, de Cristo Jesus, da cruz de Cristo todos os dias. A boa notícia do Evangelho, a nossa boa notícia sempre, Senhor, e que a nossa fé esteja em Cristo. Ó Senhor, fortaleça-nos, Pai, guarda-nos da cobiça, guarda-nos, Senhor, da incredulidade, que o nosso coração seja cada vez mais, Senhor, quebrantado, fortalecido pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Senhor, e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmãos, eu vou pedir que vocês continuarem.